quais são as técnicas mais utilizadas pelos psicopatas? Se vocês querem saber sobre o tema de hoje, quais são essas técnicas, espere pelo sinal da vinheta. O interessante quando falamos, por exemplo, sobre o psicopata ele é desligado, vamos dizer assim. Por exemplo, tem o neocórtex, né, que é o processo das emoções, e o córtex pré-frontal, ou seja, a parte do raciocínio, tá? Então, o psicopata, ele não é uma espécie de doente mental, não. Na verdade, ele é uma pessoa que é carente das emoções, ou seja, ele não sente as emoções da mesma maneira que eu e você sentimos, com intensidade. Na verdade, tudo para ele se torna algo desconexo, ou seja, ele não tem nenhum vínculo de empatia. Mas, por exemplo, para podermos entender, na verdade, como é essa técnica de manipulação, temos que estudar primeiro, por exemplo, o seu comportamento. E quais são, na verdade, os comportamentos que os psicopatas têm? Interessante que, por exemplo, quando você fala sobre psicopata, né? Psico é mente, pata vem de patos, doença da mente, tá? Ou seja, algumas correntes, por exemplo, filosóficas ou até psicanalíticas, antigamente interpretavam, tá, que a mente era o cerne da alma. Então é uma pessoa que, na verdade, não tem alma. Ou seja, uma pessoa que não tem alma é uma pessoa que não tem vínculo, tá? Então, por exemplo, o comportamento do psicopata vai se basear nesses seguintes aspectos, tá? Seria a falta de empatia, ele não tem nenhum senso de empatia pelas pessoas, tá bom? Ele tem também egocentrismo e ele é um ser totalmente impulsivo, na verdade. Ele só faz as coisas que ele quer, do jeito que ele quer e da hora que ele quer. A maioria dos psicopatas, ele tem o transtorno de personalidade antissocial. Há uma certa divergência entre o transtorno de personalidade antissocial e a psicopatia, e também há certas convergências. Mas, por exemplo, também o psicopata, ele trabalha com o processo de manipulação. Então, você entendendo, por exemplo, a sua falta de empatia, o seu egocentrismo exagerado, a sua impulsividade e o seu processo de manipulação, você começa a entender, na verdade, o tipo de técnicas que ele se utiliza para poder convencer as pessoas. Interessante que a primeira técnica que ele usa é o charme e a persuasão, tá? Ou seja, como ele é desvinculado desses sentimentos pelos outros, na verdade ele é um mimetizador. Então, ele estuda a pessoa para poder convencer ela. Ele é uma espécie de stalker, viu? Por exemplo, assim, ele só vai convencer você, na verdade, conversando com você. Durante 2 horas, se você conversar com um psicopata, sabe, ele já te lê todo o seu sonho, o seu desejo, a sua frustração, e ele vai usar do seu charme e da persuasão dele para te convencer. É por isso que quando a pessoa conhece um psicopata, na maioria das vezes ele é encantador. Por quê? Porque é uma pessoa extremamente educada, sabe? É uma pessoa muito empática, ela ouve. Então, essa pessoa que o psicopata está conversando, essa pessoa na maioria das vezes é carente emocional, tá bom? Então, ele vai pegar essa pessoa que tem codependência afetiva. Ele vai ler essa pessoa, depois ele vai jogar do seu charme e da sua persuasão. O seu charme, por exemplo, é a compostura que ele fala, né? Por exemplo, o jeito que ele fala, e a persuasão é aquele romance, na verdade, em que você não percebe que ele está te controlando e você, na maioria das vezes, pensa que é cuidado, mas não é, porque o psicopata, na maioria das vezes, ele é compulsivo. Então, você vê esses charmes que ele tem, assim, por exemplo, de romantismo, de amor, de entregar flores, de ser educado. Na verdade, é um processo, na verdade, que ele te usa para te angariar. Ou seja, ele te ganhando, ele vai te separar dos seus amigos, da sua família, dos seus familiares, tá bom? Por exemplo, outra técnica que ele usa também, quando ele já conquista, tá bom? É o jogo de culpa. Ou seja, ele nunca, na verdade, por todas as coisas que ele faz,
ele sempre joga a culpa no outro. Ele tem um costume, costumeiramente, de dizer o seguinte: quando ele é impulsivo, ele age mediante a raiva. Quando ele volta ao normal, vamos dizer assim, quando ele sai desse surto, ele começa a falar: olha o que você me fez fazer. Eu não queria, mas eu fui coagido porque você me obrigou. Então o psicopata também, ele não vê, na verdade, os erros dele. Ele sempre tem uma história que diverge, na verdade. Ele sempre conta um tipo de história totalmente exagerada. Você vê que não tem coerência, na verdade, quando ele se justifica. Então, muitos psicopatas, por exemplo, quando comete, na verdade, uma espécie de crime, ele sempre vai contar, na verdade, uma história desconexa. E cada vez que ele é perguntado, ele sempre vai falar uma outra história diferente. Então, dentro do jogo de culpa, o psicopata ele também trabalha com chantagem emocional. Por quê? Porque como ele já te conquistou, na verdade, com love bombing, na verdade, né, com bombardeamento de amor, ele foi totalmente charmoso e persuasivo. Quando você não corresponde, ele vai falar que ele é o único, na verdade, que investe na relação e que você é uma eterna ingrata, tá? Então, ou seja, nesse caso ele já está exercendo um certo controle sobre você, tá bom? E quando você não corresponde a esse controle, ele vai falar que você não reconhece, na verdade, o carinho, o amor e a atenção dele. Então você vê que para o psicopata tudo é intenso, ele é impulsivo e ele é intenso até demais. E ele usa esse charme quando ele vê, na verdade, que está perdendo, porque ele sabe aonde vai tocar na sua vítima para que ele possa ganhá-la novamente. Ele sempre vai voltar àquela pessoa que a mulher conheceu, ou aquele homem, né, que a mulher conheceu, ou então aquela mulher que o homem conheceu, como atencioso, né, atencioso, né, legal, cordial. Você tem que saber no princípio que o narcisista e o psicopata, no começo da relação, ele gasta muita energia, mas muita energia mesmo, para ser agradável, sabe, para ser amoroso, para ser empático. Porque depois que ele conquista, aquela energia dele já acabou. Ele não precisa já se esforçar tanto, porque ele já tem você sobre as mãos. Então, ele já tem, na verdade, a vítima, né, sobre as mãos. Então, ele pode mostrar quem ele realmente é. Então, mediante essa chantagem emocional, ele também trabalha como vitimização, né? Ou seja, ele nunca aceita aquilo que ele faz de errado. Ele sempre tem um discurso pronto, ele sempre tem um discurso preparado, e ele sempre, na verdade, vai falar que a culpa é do outro. Por exemplo, se você assistir Discovery, né, Investigação Discovery, olha eu fazendo propaganda, e olha que eu adoro, viu? O Investigação Discovery. Tem uma programação que se chama Vivendo com o Inimigo, ou Orando com o Inimigo. E se você prestar atenção, todas essas pessoas são casadas com psicopatas e serial killers. E a maioria deles, né, eles se fazem de vítima, tá bom? E a pessoa fica condoída, na verdade. Por quê? A vítima fica condoída porque a mulher sempre acredita que o homem pode ser curado mediante carinho, mediante afeto. Então, e o psicopata, ele vai aproveitar da empatia da pessoa para poder manipular essa pessoa. Mas ele sempre vai manipular, na verdade, se fazendo de vítima. E a própria vítima vai se sentindo culpada, porque ela acha, por exemplo, que o marido é nervoso, a mulher é nervosa por causa dela. Porque que ele fez? Na verdade, fez gaslight, né? Por exemplo, tudo que faz, ela faz, ou ele faz, está de errado, está totalmente errado, a pessoa nunca faz nada totalmente certo. E a pessoa, isso vai minando, na verdade, a autoestima da pessoa. Então a pessoa vai ficando muito debilitada, tá bom? E muito, vamos dizer assim, deprimida mesmo, que entra até em processo de depressão. E também ele trabalha muito com mentiras e distorções, porque ele está trabalhando, na verdade, a espécie de gaslight, que está distorcendo a percepção da pessoa, e mentiras. Então ele, na verdade, como ele não tem nenhum senso de remorso ou arrependimento, ele mente, por exemplo, desvairadamente. Então, na maioria das vezes, todo psicopata é mitomaníaco. É uma pessoa que mente compulsivamente. Mas, por exemplo, quais são os sinais de alerta que você tem que ter, né, quando você está se relacionando com a pessoa e você vê se ela é um psicopata ou não? Um dos primeiros sinais que você tem que ver se ela tem mudanças drásticas de comportamento. Ou seja, do nada a pessoa fica nervosa, do nada a pessoa é explosiva, sabe? Ou seja,
a raiva dela não tem um contexto, não tem algo que é coerente, não tem uma justificativa. Então, por nada, na verdade, ele fica nervoso. Por quê? Porque tudo para ele é uma espécie de controle. Se algo foge do controle, ele fica totalmente intempestivo, furioso e até mesmo violento. O segundo sinal de alerta é que a história de vida dele é inconsistente e contraditória. Então, ele sempre conta uma história, sempre vai contando vantagens, ele é sempre mitomaníaco, ele sempre distorce a história dele, ele sempre revê os conceitos dele constantemente, na verdade, sabe? Falando, não é isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria planejar, mas na verdade ele sempre planeja aquilo que ele tem vontade, mas só que ele é totalmente contraditório. Mas se você o contradiz, ele fica totalmente nervoso também, tá bom? E, por exemplo, o terceiro sinal é o comportamento manipulador e controlador. Interessante que quando o psicopata conquista alguém, na verdade, ele quer controlar essa pessoa, sabe? Essa pessoa não tem mais liberdade de nada. Como o psicopata ele é totalmente paranoico, na verdade, ele vai fazer com que a sua vítima se afaste dos amigos e da família, tá bom? Então tudo que ela faz, por exemplo, que foge da rotina do psicopata, ele vai ficar totalmente controlador e muitas vezes furioso, tá bom? Então o universo dele trabalha sempre nesse espectro de controle e manipulação. E o quarto aspecto é a tendência, na verdade, de culpar as outras pessoas por tudo que ele faz, tá? Como eu já disse outrora. Mas dentro, na verdade, desse espectro de relacionamento, nessa relação tóxica, o psicopata ele faz constantemente um abuso emocional com as suas vítimas, tá? A exploração financeira e a violência física, tá bom? Então você tem que se proteger, sim, sabendo dessas informações, porque você tem que olhar, na verdade, sinais de alerta. Uma pessoa que está apaixonada, na maioria das vezes, não vê sinal de alerta. O interessante é que quando termina o relacionamento, depois de muito tempo que a pessoa enxerga. Mas por que a pessoa não enxerga no começo? Porque ela é dependente ou codependente emocional e ela está totalmente, por exemplo, apaixonada pelo seu manipulador, e tudo que ele faz é justificável. Aquela raiva, sabe, aquele ciúme explosivo de momento, a mesma vai achar bonitinho, mas é aí que está, viu? Achando essas coisas que são extremamente fofas, na verdade, e capaz até de suportar depois de algum tempo, se torna algo que você não consegue mais se desvencilhar, tá bom? A segunda maneira que você também deve manter, na verdade, a sua saúde mental, né? E manter a distância, na verdade. E sempre procurar a ajuda de terapeutas, pessoas profissionais, conhecer pessoas que também tiveram o mesmo tipo de experiência para partilhar, para que você possa perceber que você não é o único que sofre a respeito disso. Isso não é um caso de minimizar, não é. Mas você conhecendo, tá, como o psicopata se comporta, como ele é na maioria das vezes, aquela pessoa que é extremamente bondosa e simpática, você tem que tomar cuidado, porque ninguém consegue ser bonzinho 24 horas durante 70 anos. Eles mesmos, quando conquistam a pessoa, na verdade, eles mostram a sua verdadeira face. Então, se você gostou do tema de hoje que eu abordei aqui com vocês sobre as técnicas de manipulação que os psicopatas fazem, eu peço que você pegue esse vídeo, né, envie para as outras pessoas que precisam também saber desse trabalho, desse conteúdo, porque informação na maioria das vezes é poder, e você quanto mais informação você tem, menos propício ao erro você se torna. É lógico que pecamos, por exemplo, por não ter conhecimento, mas por ter conhecimento não significa que não erraremos mais, mas sim nos ajudará a ter uma espécie de discernimento muito maior ao tomar cuidado em quem você coloca dentro da sua casa. Então, se você gostou desse vídeo de hoje, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações e conte uma história, se você já teve uma experiência desagradável com uma pessoa que você achava que era psicopata e não sabia. Quando foi descobrir, só descobriu depois de 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos. Porque na maioria das vezes eles demoram, esse processo que eles se revelam é totalmente gradativo. Mas como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de vocês que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.